Faltam alfaiates, eletricistas, pedreiros, todos os dias temos constatado isso em diferentes reportagens que vamos fazendo e com quem falamos. Faltam pintores, faltam carpinteiros. Não falta afinal uma aposta séria na formação profissional, no ensino profissional. Não estamos a transformar-nos provavelmente num país de doutores e engenheiros em que a população portuguesa já não está disponível para fazer determinados trabalhos. Isto também não ajudará a explicar alguma falta de mão de obra em algumas áreas? Essa é uma ideia feita, é uma ideia perigosíssima. É uma ideia muito perigosa porque é uma ideia errada e é uma ideia que soa tão bem, parece tão intuitiva, que leva a que muitos políticos façam a sua carreira deste tipo de... Isto é o campo habitual das ideias populistas. Portugal continua a ter um nível de licenciados que é abaixo da média europeia. Continua a ter carências de mão de obra altamente qualificada. Acabámos de falar dos engenheiros de software. É apenas um pequeno exemplo. Nós, se virmos aqueles setores em que Portugal é subdesenvolvido em relação à generalidade dos países europeus, não é nas profissões de baixas qualificações. Portugal tem uma enorme abundância de pessoas e tem um peso enorme na economia. Onde Portugal tem um peso abaixo daquilo que é a média dos países mais avançados, é precisamente naquelas atividades económicas... Deixe-me só insistir nesta pergunta. Não estou a falar de profissões indiferenciadas, estou a falar de determinadas profissões que são quase artes, que muitas vezes o ensino profissional é mal visto socialmente e, no fundo, parece que se olha para quem vai para o ensino profissional como alguém que, na final, só foi para o ensino profissional porque não conseguiu entrar na universidade, como se fosse uma escapatória. Isto Sim. não acontece? Eu percebo a pergunta do Rui e acho que há um elemento real naquilo que está a dizer. Isto é, nós vivemos numa sociedade classista, numa sociedade muito desigual, em que há os uns e os outros e, portanto, há uma elite e há o resto da população. E, portanto, tende-se a tratar mal do ponto de vista de estatuto social um conjunto muito alargado de profissões e de funções e que, tipicamente, as pessoas, se puderem, fogem desse tipo de profissões. Exatamente, é um facto, do ponto de vista de estatuto social. Eu não confundiria isso com a questão do sistema de ensino. Portugal tem hoje quase 50% dos estudantes que vão para o ensino secundário. Portugal teve uma revolução do ponto de vista da acesso ao ensino secundário, uma revolução. Quer dizer, nós tínhamos no início do século 40% de abandono escolar precoce, hoje temos 8% de abandono escolar precoce. Ou seja, a generalidade dos jovens hoje fica no ensino até aos 18 anos, a taxa de conclusão de secundário é hoje muitíssimo maior do que era há 20 anos e metade dos jovens que estão no ensino, não é metade, mas é próximo de metade dos jovens que estão no ensino secundário estão em cursos profissionais. Portanto, a ideia de que estamos a formar pessoas para serem doutores engenheiros hoje simplesmente não é verdade. Não é esse o ponto. O ponto é se não estamos a formar, se não está a faltar formação noutras áreas que também são importantes, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, na área da formação profissional, em que no fundo a sociedade olha para isso como se fosse tipo, este fulano está a fazer este curso porque na verdade não conseguiu entrar para a faculdade, simplesmente, não é? Mas é que a questão é que... Quando muitas vezes até depois em termos de remuneração até são mais remunerados do que muitos daqueles que fizeram licenciatura. Na universidade, a questão neste momento coloca-se antes e já começa a haver em muitas áreas, em muitos cursos, nós temos de parar com esse discurso, porque esse discurso já não é verdadeiro, era verdadeiro há 20 anos, mas hoje já não é. Quando nós temos 50% dos jovens que vão para o ensino secundário, ou seja, do 9º para o 10º ano, escolhem cursos profissionais, simplesmente já não podemos continuar com a ideia de que são tudo pessoas que não foram para o ensino superior, porque a maior parte não vai para o ensino superior, vai para os cursos profissionais ou para os científico-humanísticos. Uma questão diferente é, será que nós temos uma oferta de cursos profissionais direcionada para as áreas em que há maior necessidade do ponto de vista de profissões? Mas nem sempre o problema é esse. Muitas vezes o problema é simplesmente o facto, como o Rui dizia, que não tem a ver com a estruturação do sistema de ensino. Tem a ver com o estatuto social, e o estatuto social, em larga medida, tem a ver com a forma como nós olhamos para as profissões. De facto, nós tivemos, ao contrário de outros países, eu já tive a oportunidade de viver na Holanda, já tive a oportunidade de viver em Itália e vejo a forma radicalmente diferente, por exemplo, como um pedreiro é tratado como esses países. Um pintor da construção civil é tratado nesses países. Quer dizer, nesses países, quer na Holanda, quer na Itália, eu tive a experiência de estar com amigos meus que estavam a estudar na faculdade como eu, que tinham amigos que eram pedreiros, que eram trabalhadores manuais. Isso em Portugal é muito pouco, as classes sociais não se misturam, isto é a herança de uma sociedade classista, de uma sociedade desigual. E a luta pela igualdade em Portugal
também é uma igualdade de estatutos sociais. Não confundamos isso com a questão, é um erro confundir isto com a ideia de que estamos a formar pessoas para serem doutores e engenheiros, porque a verdade é que a economia portuguesa e a sociedade portuguesa continua extremamente carente de pessoas altamente qualificadas. Portanto, o problema é mais complexo do que simplesmente dizer não, vamos deixar de querer que as pessoas vão para a universidade e vamos dar cursos profissionais às pessoas. Os cursos profissionais existem. Volto a dizer, há espaço para haver maior formação em áreas de maior procura de formação. Mas se acharmos que o problema está só na oferta de formação e não numa coisa mais geral, por onde passam novamente as questões dos salários, onde passam as questões de carreiras, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de responder aos problemas estruturais da economia e da sociedade portuguesa.